temos conosco 2 filhos, o casal, um está com o Senhor. Como é que foi esse encontro com Jesus? Então, você falou que você era ateu, como é que Jesus te encontrou aí? Pois é, aí eu já tinha terminado doutorado e tal, com 25 anos, 26 anos por aí. Aí, depois nós casamos, fomos para uma cidade lá fui assumir uma função, uma cidade lá no interior do Ceará, moramos 2 anos lá. E lá, a minha esposa grávida do primeiro filho, né? E a translucência nucal deu um problema, e ela é católica, mas ela fez uma oração a Deus e disse assim que Deus curasse o nosso filho, ela ia ler a Bíblia e tal, e Deus miraculosamente curou. A gente fez o exame genético na época, mandou até aqui para São Paulo, e deu tudo perfeito, e ele aí tá com 22 anos, totalmente perfeito. E Deus curou. E ela, num momento lá, começou a ler e a frequentar uma igreja muito séria. A gente, como pastor, às vezes recebe muitas pessoas que tiveram experiências negativas em algumas igrejas, né? A sua experiência deve ser a mesma coisa, você deve receber pessoas assim. Às vezes meio machucadas, mas eu não tive isso. Essa igreja lá que ela foi e eu ia, era uma igreja seríssima, pessoas dedicadas, o pastor e a pastora lá, aquela igreja não chamava pastora, eu não tenho problema com isso, mas lá, mas vamos dizer assim, a pastora lá, pessoas seríssimas e tal. E é uma vertente que é mais pentecostal? Não, uma igreja batista. Uma igreja batista, não era pentecostal não. Eu sou pentecostal hoje, eu sou um pastor pentecostal, mas a igreja em que a gente se converteu não era. Aí ela começou a ir pra igreja e tal, até que ela se converteu, eu fui, mas eu não era convertido. Eu gostava muito do agrupamento de pessoas, gostava do nível ético com que elas se comportavam, assim, de um padrão de moralidade que era muito bom. Tinha reuniões e tal, mas eu não era convertido, não. Até que ela engravida da segunda filha, né? E nesse período da gravidez, eu indo, mas não era convertido. Nesse período teve um fato importante que, eu não sei como chegou às minhas mãos, um livro de C.S. Lewis, chamado Cristianismo Puro e Simples. Vocês conhecem, né? Mere Christianity. E eu fiquei muito impactado mesmo com aquele livro, sabe? Conta testemunho dele de conversão, do ateísmo. E assim, eu não sabia que... honestamente, não sabia que no cristianismo tem um nível de sofisticação de literatura daquele tipo, que ele enfrenta as questões difíceis com delicadeza no argumento. Eu fiquei muito impressionado mesmo. E a partir daí eu comecei a ter acesso a outra literatura, né? Norman Geisler, Bill Craig, Ravi Zacharias, que no final da vida teve uma situação mais a produção muito. Não é? Então, eu fiquei muito impressionado, mas não era convertido, mas já fiquei convencido diante das visões de mundo, achei que o cristianismo era de fato a mais provável. Até que engravida o segundo filho, né, filha, ela nasce e com 9 dias ela morreu, ela faleceu, né? E no falecimento da minha filha foi que eu, de fato, estando convencido, tive que me posicionar. Então, ou eu voltaria assim totalmente ao ateísmo, ou eu me converteria e diria que realmente a vida é insustentável sem Deus. Então foi naquela situação que eu senti o peso da existência e ali que eu me posicionei e talvez foi naquele momento que eu pude dizer, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Então ali foi que eu, de fato, me converti genuinamente. E você diz de ter que fazer essa escolha diante da dor. Diante da situação, sem dor, mas mais importante do que isso, diante da situação de sentir o peso da existência. Independentemente se você está ou não com dor, a vida sem Deus é insustentável, não faz sentido, é sem propósito. Então é o cristianismo que responde de maneira adequada às maiores questões da vida, as questões de origem, destino, moralidade e sentido. O cristianismo é que responde a essas 4 áreas principais de questões de maneira clara, com correspondência com a realidade e com coerência interna. Então, mas convencido disso, você tem que dar um pulo, um salto, o elemento volitivo da conversão. A apologética, o intelecto não converte ninguém. Ele limpa os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho. A partir daí, quando tem esses obstáculos limpos, que confiabilidade das escrituras, quem foi de fato Jesus Cristo, a questão do Big Bang, se há evolução ou não há. Então essas questões que não são limpas, intelectuais, aí você fica exposto ao evangelho e tem um elemento volitivo da conversão. Talvez a gente possa dizer, seja possível fazer uma correlação com o que dizia Kierkegaard, que é um pensador dinamarquês, existencialista cristão, que ele falava dos estágios da evolução, tem o estágio estético, o estágio ético e o religioso, mas no religioso ele não tem como explicar, ele diz, é como você pular do despenhadeiro com a certeza que há uma mão que o segurará. Então é um elemento de salto mesmo, na convicção, a fé, que não é irracional, mas é um ato volitivo de você ir onde normalmente você não iria. Então foi ali, nessa situação, que houve a minha conversão, né? Depois nós tivemos outra filha, hoje nós temos conosco 2 filhos, o casal, um está com o Senhor, que é o Orlando e a Tásia. Orlando tem 22 anos, é formado em comércio exterior, direito, advogado. Seguiu os passos. E tá aí fazendo sua quarta-feira. Advogado. E Tásia é uma artista, 17 anos, é uma artista de muita capacidade, mas uma artista plástica, visual. Depois eu mostro para você o Instagram dela, Tásia, T-A-S-Y-A, Licurgo com Y. Ela tem desenvolvido uma habilidade, Deus tem dado a ela um dom muito grande na parte da arte, e eu assim louvo a Deus por isso, que nós precisamos de cristãos na arte. Agora, depois só voltando para a timeline aqui, depois de você se converter, esse momento, você fala, cara, é isso, eu creio, eu entrego minha vida. Como é que foi o continuar essa jornada acadêmica? Aí você parte para outros interesses aí, e como é que você chega na apologética?
Nada foi planejado, né? O que aconteceu da apologética, um evento muito importante da apologética, de eu ter me tornado alguém que... Define apologética para quem está nos ouvindo. Apologética é um termo que é uma transliteração de um termo grego chamado apologia. Não é uma tradução, é uma transliteração, é uma aportuguesação desse termo apologia, que é um termo do direito processual grego, é um termo dos tribunais, quer dizer, apresentar defesa. Ok. Esse termo se encontra de maneira mais clara nas Escrituras, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. Se nós formos ler em grego, está lá apologia. Falando em português, o que esse termo diz o que esse verso diz é: santifique o Senhor e seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Esse razão é a tradução de apologia. Algumas traduções trazem a defesa. Então, defender a fé, apresentar as razões é um mandamento bíblico. Isso é um mandamento numa carta católica, que é a primeira de Pedro. Católica no sentido de católicos universal, não no sentido da igreja imperial, que é uma carta... Para toda a igreja. Para toda a igreja. Todas as cartas servem para todas as igrejas, mas as demais têm que ser interpretadas no contexto específico do problema que estava sendo... Como Corinto, como... Primeiros Coríntios, Romanos, ou mesmo cartas específicas a pessoas que lideravam, como a Timóteo e tal. Mas a primeira de Pedro... É uma carta universal, cujo entendimento é mais imediato, é isso que eu quero dizer. Coisa difícil, né? Você usa católica, uma universal, pensa outra. Mundial, você pensa É complicado. É uma carta planetal. Planetal. A carta planetal. A carta planetal. Que diz que nós devemos saber a razão da nossa fé. Então, a apologética não é nenhuma opção. É um mandamento. Agora, é claro, eu falei da primeira de Pedro 3,15, mas eu não posso deixar aqui de falar da primeira de Pedro 3,16 para não ter confusão, porque na primeira de Pedro 3,16 as escrituras falam do método. Então, apresente a razão de sua fé, a primeira de Pedro 3,16, mas faça isso com respeito, moderação, equilíbrio. Você vai debater com a pessoa, às vezes não é para ganhar o argumento, é a pessoa. Então, tem situações que você não vai usar do arcabouço argumentativo se aquilo fizer com que a pessoa se afaste ainda mais do evangelho. Não é verdade? Com respeito, moderação e equilíbrio. Então não é ganhar um debate, é ganhar... É a pessoa sem nunca negociar a verdade. Nas Escrituras, a verdade deve ser comunicada sempre num contexto relacional.